Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje no canal Pororoca Ágil para mais uma entrevista. Aí depois de, eu acho que quase 3 anos voltando a postar conteúdo. Eu primeiro quero agradecer a galera aí que continuou se inscrevendo, a galera que continuou comentando os vídeos. Passei aí por quase 3 anos aí sem colocar conteúdo nenhum, mas a ideia agora é voltar aí com os conteúdos, é voltar com algum tipo de programa, ainda não sei bem o formato, mas voltando também a conversar com pessoas aí relevantes no cenário de agilidade, tanto no Brasil como no cenário aqui europeu, aqui em Portugal. E hoje eu trago uma convidada especial, claro que tinha que ser especial, para voltar depois desses quase 3 anos. Então, eu vou conversar com ela, que eu vou deixar que se apresente aí. Seja bem-vinda. Valeu, Digão. Eu vou chamar de Digão, cara, porque Pode chamar não de tem Digão. condição de chamar de outro jeito. Bom, eu sou Juliana, e o meu sobrenome é quando começa a conversa, né? As pessoas ficam, Juliana, como que fala seu nome, né? O certo, que eu acho que eu nem sei falar o certo, é Ouvray. Eu não consigo, viu? Eu não Pois é, o consigo. certo que eu acho que é certo, mas não sei se é certo. Vou chamar um francês aí para falar se é certo. Mas pode chamar de Ju, que é bem melhor. Juliana, só minha mãe quando tá brava. Então, é isso. Como é que eu me apresento? Pronto, eu sou carioca, como vocês já perceberam. O Rodrigo chamou um carioca que é para estar em casa, né? É isso, pô, tô à vontade agora. Estou indo nessa linha flamenguista, feliz, assim como o Rodrigo ali atrás, como vocês podem ver. Estou no meio de agilidade, sei lá, já tem uns 6 anos, talvez. E como pessoa, assim, me mudei para Portugal, tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 4. 1 ano e 4 já. Ah, vai para 1 ano e meio já. É É isso. Já isso, foi, já é João. tuga. 1 ano e 4 meses. É isso. Sei lá se eu preciso falar mais coisas. Ah, a Tá gente vai bom. conversando aqui no decorrer da. Então, Eu tá acho que certo. bom, já aproveitando assim, eu nunca conversei com a Juliana mais a fundo da experiência dela. Acho que sem querer querendo já estava esperando esse momento aqui de entrevista que a gente ia ter para voltar com o canal. Então já meio no subconsciente eu falei, não vou conversar muito com ela não, para ir muito a fundo na experiência dela. Mas acho que só dando contexto também para a malta que talvez assistiu e já ficou aí quase 3 anos sem ter conteúdo nenhum. Eu no início, acho que até dando contexto para você, Ju, você não deve saber disso, mas esse canal começou quando eu estava no início do meu programa de mentoria para me tornar um Agile Coach na Farfetch. Então, assim, eu pensei, como é que eu posso absorver mais de agilidade, né? Conversar com uma galera top, só que assim, dando uma desculpa boa. Ah, vamos participar de uma entrevista. Então, criei um canal aqui, tipo, fundo de quintal. Fiz uma logo também de fundo de quintal. E comecei a conversar com a galera e, assim, as 4 pessoas que eu convidei, as 4 aceitaram. Achei isso muito fixe. Então, eu conversei primeiro com o Romeu, que era da Farfetch, né? Saiu da Farfetch, mas voltou. Com o Lula da K21, com o Caroli e com o Paulo Caroli e com o André Suman. E pronto, a ideia do canal começou assim, para eu absorver um pouquinho dessa galera, né? Tipo, muita experiência na área, relevância também. E aí era uma desculpa para conversar, um novato, então eu fazia perguntas do tipo: que você teria como sugestão para uma pessoa que está começando agora como Agile Coach e tal? Então, assim, umas perguntinhas assim com fundo de, né? Pô, quero saber o que ele vai falar para mim. Me Na verdade, ajuda aí, me né? ajuda aí. Então, eu acho que hoje, já depois aí de quase 3 anos, né? 2 anos e meio, mais ou menos, como Agile Coach, eu sou super experiente. Não, mentira. Eu já estou ainda caminhando assim, já andei um pouquinho mais do que estava lá em 2018, então acho que o papo pode ser um pouquinho mais aberto. E aí eu começo te perguntando: você era desenvolvedora, era da área de programação de tecnologia, fez aquele caminho normal, né, de desenvolvedor e aí virou agilista ou nem por isso? Nem por isso. Eu acho só para fazer assim uma engraçado, você começa, fala galera, depois você já falou fiche, você já Falei? falou nem por isso, você já falou equipa. Não, só queria Falei colocar esse equipa? Não, contexto. falei time, Falou, falei time.
Sério? Não sei, só estou te enchendo o saco. Não fiz esse caminho, então eu não sou formada em nada relacionado à tecnologia. Minha formação assim, de cadeira é administração. Depois eu fiz Administração, é? administração. Caraca. Depois eu fiz pós-graduação em gestão estratégica de negócio, então, tipo, não tem nada a ver com tecnologia. Só que, assim, no meu primeiro estágio real, assim, meu primeiro estágio, eu estava estagiando dentro de RH, mas eu estava dentro da área de inovação de RH, que na época a inovação era basicamente tirar as coisas do papel. Então, era basicamente isso. E aí, como eu não sabia programar, eu ganhei uma desenvolvedora. E a gente brincava que eu era a gerente de projeto de estimação dela e ela era minha desenvolvedora de estimação. E aí foi meu primeiro contato com desenvolvimento. Eu sentava do lado dela, e eu olhava para a tela, estava lá naquela tela esquisita, com um monte de coisa, if, sei lá o que lá, e eu, meu Deus. E eu ficava tentando entender, mas aí depois eu desisti, assim, passaram, sei lá, 2 dias, eu falei, não, deixa para lá. Deixa quieto. E então não fiz esse caminho. Comecei meio que no meu primeiro estágio fazendo alguma coisa parecida com gestão de projetos e tinha uma desenvolvedora. Então foi o meu primeiro contato com tecnologia. Depois disso eu fui para uma consultoria de tecnologia, mas era infraestrutura, não era desenvolvimento. Eu fiquei 6 anos lá. Com que cargo? Eu comecei estagiária da área comercial. Não tinha nada de tecnologia até então, só comercial, entendendo como eram feitas as propostas, como era a parte de serviços e tal. E aí, depois, eu fui para a parte financeira de projetos. E aí, parte financeira até aí vai dando match com a cena de administração. Até aí eu tô pegando. Eu quero ver de onde que a chave vira e vai para... O pulo. O pulo. Fui para financeiro de projetos e aí era basicamente aquela coisa. Tinha o project, eu tinha que olhar para o project, para o Excel, vendo aquilo que estava projetado, a gente gastar, como é que a gente estava gastando. Dinheiro, the money. Era dinheiro, era isso. É isso. E aí eu era a criatura que ia ter que ir atrás do gerente de projeto e falar assim, amigão, você projetou um negócio, você está exercendo tal coisa, como é que é isso, né? E aí? E aí foi aí que eu falei assim, nossa... Eu ia fazer uma brincadeira, mas acho melhor não. Foi aí que eu vi eram outros tempos, é isso. 2021, vamos lá. E foi ali que eu falei assim, nossa, esse pessoal deve trabalhar mesmo, assim, né? Porque para ele me dar uma estimativa assim, e depois ele executar, e ele me dá tanta informação depois. E quando eu ia cavucando um pouquinho, eu ia vendo que aquilo era mais ou menos uma estimativa que continuava enquanto as pessoas estavam fazendo. Na verdade, elas não sabiam o que elas estavam executando. E aí eu falei, nossa, que louco. Mas deve ser legal esse trabalho que eles fazem, né? Melhor do que ser eu a chata que fico dizendo para eles o budget, né? Acho que eu prefiro ser cobrada nesse aspecto. E aí tinha um gerente de projeto que eu fiquei muito amiga e ele gostava do meu trabalho, ele me convidou, muito amiga não, mas ele gostava do meu trabalho, era parceiro assim, e aí ele me chamou para trabalhar com ele. E aí eu fui trabalhar como uma gerente de projetos sombra. Fui ser júnior, assim, e aí foi muito legal, porque eu aprendi muito. E aí, para eu virar júnior, para eu sair de júnior e para eu virar gerente de projeto, assim, ter meu primeiro projeto sozinho, eu precisava fazer a prova do PMI. E aí eu fui estudar o PMBOK, não sei o quê, e aí cai o primeiro argumento... mais ou menos? Isso já era 2018, 17, 16? Chuta aí. Ô, Rodrigo, agora tu me ferrou, tentando pegar uma timeline aqui para... Peraí, vou ter que olhar, tipo assim, sei lá, no LinkedIn, eu não sei mais data, sabe? É que assim, a pessoa vai ficando velha e aí a gente começa a contar as coisas em década. Eu me dei conta disso esses tempos, que eu tô contando as coisas, tipo assim, faz 10 anos, olha, isso daí era 2015. 2012, olha, misericórdia. Então, brincadeira, pula de assunto. Essa timeline estava estranha para mim, por isso que eu queria saber mais um pouquinho, mas tá bom. 2012 foi isso, tá? Bacana. E aí eu fiquei trabalhando com gerente de projeto, fui estudar o PMBOK, não sei o quê, e aquele troço não dava certo, cara. Eu comecei a estudar o PMBOK e tentar aplicar na minha vida, aquele troço não dava certo, eu frustrada.
E aí começou uma época de eu achar que eu não ia ser uma boa gerente de projeto, que, tipo, se ser bom gerente de projeto é aplicar o que está no PMBOK e dar certo, eu não sou uma boa gerente de projeto, eu não estou conseguindo fazer isso dar certo. E eu comecei a ficar muito frustrada, minha autoestima foi lá para baixo, eu comecei a, tipo, só que eu não sabia nem que emprego procurar, sacou? Porque eu achava que eu sabia fazer aquilo, e aquilo não estava dando certo, tipo, o que eu sei fazer? Não sei. E aí um amigo, que era meu par na época, só que ele já era um gerente de projetos, tipo, de direitos, assim, sabe? Estabelecido, digamos assim. Estabelecida, isso. E aí ele foi e me chamou, ele falou assim, Ju, fez um curso de férias, e ele voltou das férias e falou assim, cara, isso aqui é a nossa saída desse buraco que a gente se encontra, porque ele também se sentia da mesma forma que eu. Ah, boa. Fiz um curso e a sua cara você tem que fazer. Pô, mas tô quebrada, sem grana, não sei o quê. Ele foi, arrumou um jeito, pereré, fiz meu primeiro curso, era de Management 3.0. E aí, nesse curso de Management 3.0, eu conheci uma galera muito legal. Foi nesse curso, inclusive, que eu conheci a Diana Neves. Diana, beijo, querida. Ah, top. Foi nesse primeiro curso. E a gente fez. Nesse curso foi muito maneiro, porque. Caraca, eu uso a ficha agora, até adaptei para maneiro. Foi muito maneiro porque essa galera que estava fazendo o curso era galera de, tipo, várias áreas diferentes. Tinha uma desenvolvedora, tinha a Diana, que era de letras, fazia editorial ou revisão editorial. Tinha um cara que era gerente de projeto, tinha eu que era gerente de projeto, mas, tipo assim, era muito, muito diferente, assim. E daí foi aí que se abriu o mundo para mim. Eu vi que tinha outra forma de fazer meu trabalho, uma forma que tinha muito mais a ver com quem eu era, com os meus valores, e coisas que eu já praticava meio escondido, assim, que, tipo, tinha uma metodologia por trás. Eu podia dizer para aquelas pessoas que estavam me cobrando do PMBOK, porque tinha um método, dizer, olha, também tem aqui, olha, tem esse livro, tem esse site, tem essa outra forma de ver. E pronto, foi assim que eu comecei, e aí depois eu fui no Scrum Gathering, conheci uma moto de agilidade, vi que tinha gente Aí sendo é um caminho sem feliz. volta. Aí é um Aí é um caminho sem caminho sem volta. volta. Aí eu vi a luz. É isso. E foi É assim. isso. E já vou pegar o gancho aí com a tua referência de Via Luz. E aí, minha pergunta para você é assim, não tem resposta certa. Tipo, pensei aqui agora e vou formular uma pergunta, nem sei se é boa a pergunta. Mas vamos lá. Tu viu a luz naquele momento. E para você hoje, 6 anos, sei lá, 8 anos, 15 anos depois, já não vou falar a data, pronto. Depois daquela época, para hoje, a luz para você diminuiu um pouco, a luz está mais longe, tá mais forte? Como é que tu consegue ver a agilidade daquele momento que tu disse que viu a luz? Não a agilidade especificamente, os valores mais que tu falou, né, tu nem Uhum, falou a uhum. palavra agilidade, tu falou os valores. Daquele momento para agora. Cara, para mim continua fazendo muito sentido. É que virou da moda, então tem muita deturpação da parada. Então, pode ser uma luz piscando, dependendo de para onde a gente olha, sabe? Entendi. Mas para mim, pessoa e profissional, continua fazendo muito sentido. Muito sentido, cada dia mais sentido. Boa. Que naquela altura, né, no primeiro Scrum Gathering que eu fui, as palestras e tudo era muito focado em times de desenvolvimento. E aí eu saí tipo, feliz que eu tinha conhecido uma malta, uma galera diferente, É uma difícil. galera, uma galera diferente que estava sendo feliz fazendo coisas que eu também queria fazer, Uhum. mas ao mesmo tempo eram em contextos muito diferentes do meu, e aí eu saí meio frustrada, assim, foi até meu primeiro open space, eu puxei para ver se eu juntava pessoas para falar de agilidade fora de desenvolvimento. Programação, sim, é. E foi assim que começou. Boa. Nossa, estou me sentindo uma idosa. Muda de assunto, Rodrigo, vai. Ai, vamos lá. Assunto aí, esse assunto é polêmico e sempre entra, viu? Acho que nas 4 entrevistas que eu fiz eu falei dele, que é das certificações. Só que eu não vou perguntar para você assim: sim ou não, fazer ou não fazer. Vou mudar a Uhum. pergunta um pouquinho, vou falar, nesse teu início, tu se aprofundou mais com certificação? O que que tu fez? Vamos lá, como é que foi Cara, eu esse estava início? numa empresa que valorizava isso. Eles queriam PMBOK, eu tinha que ter o Ah, certificado PMP. Então, se não era esse, eu tinha que ter outro. Eu tinha que dar como diz a minha mãe, um canudo. Eu tinha que ter canudo debaixo do aham. braço. E aí eu fui para o caminho de certificação, sim. Então, eu fui fazer o CSM, SM.
fazer CSM, já tinha o do Management 3.0, aí depois fui fazer o do Kanban, e assim foi indo. E hoje em dia, vem uma pessoa falar assim: Ju, tô adorando essa área, tô estudando mais sobre agilidade e tal. O que que você me indicaria fazer? Você indicaria para ela tirar certificações, estudar por conta própria, fazer algum curso que não necessariamente tenha certificação, mas explica um pouco mais, por exemplo, falar um pouquinho mais de Kanban, falar um pouquinho mais de Scrum, sem certificação? Ou tu indica a certificação pela tua experiência de mercado? Se quiser separar a experiência de mercado Brasil versus Portugal aí barra Europa, né? Isso é uma boa coisa, porque assim, né, separando, para Sim. Portugal continua sendo, na minha visão, muito importante. Se você Ok. não tem credenciais, até por processo de visto e facilidade de você ser chamado para uma entrevista, tenha certificações. Ela tem peso ainda, né? Pra Tem cá. peso, Boa. tem peso. Aí E a para o dica. Brasil, E para o Brasil, cara, dependendo das empresas também. Se você quer trabalhar num grande banco, numa grande telecom, numa grande consultoria, provavelmente vão querer, sim, que você tenha. Então, eu não vou ser a louca de falar, ai, caga nisso, sabe? Porque, no Uhum. fim, para muitas pessoas é importante. Agora, depende para você o que é importante para o caminho que você quer. Então, assim, eu acho que depende muito mais do formador e da instituição onde você está querendo se instruir, do que propriamente se no fim aquilo vai ter um papel atrelado, um canudo Entendi. atrelado ou não, sabe? Para mim, Juliana, eu valorizo muito mais. Então, se eu vou entrevistar alguém, se eu vou contratar alguém, se eu vou parear com alguém ou qualquer coisa do gênero, eu, Juliana, procuro entender mais onde a pessoa se formou, quais foram as escolas por onde ela passou, que pessoas formaram ela, do que propriamente, olha, tem um certificado de, sabe, Scrum, whatever. Então, mas essa é a minha visão, né? Boa, Agora, boa. certificação abre caminhos? Dentro desse mercado que a gente está, como eu falei, muitas vezes abre. Boa. Acho que eu lembro de alguém responder, também não lembro também quem, da importância também do networking das certificações, né? Das formações, né? Às vezes ali você tá ali, talvez o conteúdo não seja tão, não aprofunde tanto Porra, assim quanto você gostaria, mas só de fazer amizade com fulano, né, com ciclano que tá numa situação, às vezes, igual a tua e já deu uma solução, cara, total. é. Pro exemplo que eu dei da minha primeira formação, Management 3.0, a gente com essa galera tem contato até hoje. E Uma pessoa tá trabalhando com a gente agora, né, a Diana, que fez formação com exatamente, você. Isso é exa networking. isso é networking, cara. E assim, a gente se apoiou muito nesse início, muito mais do que a gente se apoia hoje, com certeza, porque no início éramos muito menos e Sim. tínhamos muito menos experiência. Então, cara, o networking faz toda a diferença. Hoje, inclusive, nesse momento que a gente está, né, para quem estiver assistindo aí em 2045, espero que não tenha Covid, vocês não estejam trancados em casa, Verdade. mas nessa atual conjuntura que a gente está, porra, Juliana, vou para formações ou para qualquer evento que seja para conhecer pessoas, para falar com outras pessoas, sabe? Falar, né, conversar Pô, ali. conversar com gente diferente, né, Rodrigo? É, Importante. boa. Vou pegar mais um gancho aqui, já que a gente falou dessa divisão aí de certificação Brasil-Portugal. Queria que tu relatasse aí para os curiosos de plantão, que tem muita gente do Brasil que acessa o canal. Na verdade, os inscritos, a maioria vem do Brasil. E a galera que tem curiosidade de saber como é o mercado aqui em Portugal, de agilidade. O que que você notou de diferença, assim, né, tipo, cara, isso aqui é muito diferente. Você já falou que aqui, a princípio, eles valorizam um pouquinho mais certificação, até mesmo pela mudança, né, de país. Acho que o governo também, né, pede uma pessoa qualificada para a gente vir para as vagas para cá e tal. Isso eu concordo contigo, mas assim, mercado, o tempo que tu ficou lá e o tempo que você está aqui agora, 1 ano e quase 6 meses aí, o que que você viu de diferença, assim, gritante? Para bom e para ruim, pode falar o que você quiser. Sim, sim. Pronto, tem que comparar. Primeiro tem que colocar, né, que eu passei, sei lá, 10 anos no Brasil e estou 1 ano Isso, e é meio isso aí, aqui. Então, primeiro ponto. eu não vou ser a, a verdade absoluta. Mas eu notei, por exemplo, que. E outra coisa importante para o contexto, para as pessoas irem, né, filtrando as minhas informações. Eu estou na mesma empresa desde que eu cheguei aqui, então não sou exímia conhecedora do mercado no Mercado em geral, si, boa. né? Então é importante. Mas o que eu noto?
por onde eu estou e por conversas com outras pessoas que saíram ou que estão em outras empresas ou até que estão em outros países. Tem alguns amigos também que estão em outros países. Portugal, no geral, tem uma maturidade, vamos dizer assim, menor do que a do Brasil, se a gente for falar de experimentação. O tempo que eles estão experimentando agilidade é menor do que o tempo que a gente está experimentando agilidade no Brasil. Boa. A quantidade de pessoas que tem falando no Brasil sobre agilidade é muito maior do que a quantidade de pessoas que tem falando sobre agilidade aqui. Então, naturalmente, o nível das conversas, né, a profundidade das conversas que a gente tem no Brasil é diferente do nível de profundidade que a gente tem aqui em Portugal. Então, coisas que eu notei, a maioria das empresas, e acho que nesse sentido tem bastante similaridade com o Brasil, a maioria das empresas ainda acha que agilidade é Scrum. Eu via muito isso no Brasil, mas eu também já via muitas empresas no Brasil entendendo isso de uma forma mais abrangente, vamos dizer assim, algumas já experimentando Kanban e algumas já transcendendo framework, método, que aí são menos dá para contar numa mão, talvez, mas aqui até a mais madura, o que está falando disso há mais tempo, tem o Scrum ainda como um pilar, vamos dizer assim. Entendi. E assim, tendo a concordar Você contigo. concorda? É isso aí. O pouco de eventos que eu participei também aí. Acho que eu participei até antes de entrar no programa de mentoria da Farfetch, também já estava interessado na área, então já fui pesquisando. Eu acho que até a cena de eventos de Portugal ainda está um pouquinho também em relação à maturidade, está um pouquinho atrás do Brasil. Lá, o que a gente tem de eventos assim relacionados à agilidade, a gente aqui, pelo menos eu vi, eu posso dizer, que teve muitas pessoas de fora de Portugal fomentando esse cenário. Então, assim, eu posso falar, muitos brasileiros, que inclusive trabalhavam na Farfetch, fomentando o Agile Connect, acho que tem um outro também que eu esqueci o nome. Então, assim, até mesmo tu tende a ver A essa própria Agile maturidade. Beer. Agile Beer, isso aí, exatamente. Tu tende a ver essa maturidade também pela cena dos eventos, né? Quanto mais hypada a cena tá, quanto mais estão falando da cena, mais tende a se ter eventos, ter pessoas interessadas. E aqui realmente o interesse era maior. Acho que em eventos que, em sua maioria, falavam de Scrum, e pelas vagas que eu recebo, eu também vejo uma importância Total. maior assim, com Scrum e tal. E me parece ser um pouquinho diferente de algumas pessoas que eu conversei, na Alemanha. A Geocoach da Alemanha parece ter a cena está um pouquinho uma maturidade um pouquinho diferente, mais parecida, vamos dizer assim, com a do Brasil. Então, assim, acho que são momentos que a gente já passou por esse momento, acho que Portugal está passando, já passou também, mas já está no início de ter passado. Então, assim, acho que é normal mas é bom para o pessoal entender também, ter contexto, né. Total. O Ia te perguntar. Essa pergunta eu faço também. Vai lembrando que eu pensei tanto essas perguntas para fazer a entrevista com a galera, que eu acho, né, são perguntas boas, e aí não são nem perguntas de uma pessoa que está querendo aprender e tal, é mesmo perguntas de curiosidade. E pergunto para você, o trabalho de um agile coach, de certa forma, ele tem um início, meio e fim? E aí, tentando assim, eu vou retirar, assim, uma bengala, diria, do consultor. Não, o consultor chega e tal, não. Uma pessoa contratada como agile coach, de certa forma, ele tem um início, meio e fim? Ou se não tem um fim, por que não tem um fim? Por que é um trabalho sem fim? Cara, eu acho que pode ter um fim, depende do contexto que você está. Então, se a empresa, primeiro, né? Se a empresa sabe por que ela te contratou, porque ela está querendo fazer agilidade, provavelmente tem um fim. Agora, o difícil é achar a empresa que sabe por que está fazendo agilidade. E aí, por que está querendo fazer, né? Não sei nem se está fazendo, mas por que está querendo fazer? Por que tem Agile Coach? Né? Por que a gente está falando de agilidade aqui? Por que a gente, qual é o meio, qual é o fim que a agilidade como meio está querendo se propor aqui dentro? Então, eu acho que pode ter um fim. Principalmente se você está falando de um contexto menor, assim, menor, menos complexo, tipo de uma startup, por exemplo, em que a agilidade pode ser usada para
num contexto de, olha, a gente precisa crescer, né? E aí fazer esse crescimento de uma maneira mais sustentável, vamos dizer assim. Pode ser que Entendi. o papel de Agile Coach se acaba no momento em que aquela empresa, o seu crescimento está estável e está sustentável. Agora, se você me perguntar quantos Agile Coaches eu conheço que terminaram o seu Era trabalho, essa a pergunta, era essa a pergunta. que entraram e terminaram o seu trabalho, eu vou dizer para você, pô, cara, não conheço. Que Não eu vejo conheço mesmo, não aham. conheço. Não, ninguém conhece. Tá pra achar alguém que: Eu "Não, não conheço. finalizei lá o trabalho de agilidade lá, tá, ó, tá". Ah, Assim, finalizar capítulos tem vários. Eu é mesmo isso, já é isso. finalizei vários capítulos. Isso é Ó, importante, porque quando você finaliza um capítulo, pode ser que aquele capítulo finalizado ele já tenha entregue o valor que ele se propunha para a organização não precisa mais de você. Mas nunca foi o meu caso. Assim, eu já finalizei capítulos importantes, mas sempre tinha um novo capítulo já pronto para ser aberto e começado. Então, às sim, vezes você acaba de apoiar uma área, por exemplo, e a empresa vê o valor e o potencial que tem, todo esse apoio que foi dado naquela área, todo o desenvolvimento que foi feito naquela área, e entende que aquilo é necessário fazer em nível de negócio. Que sim. eu passei, nas minhas duas experiências anteriores, a gente estava indo para esse foco de olhar para o business e ver, ok, como que a gente sai de portfólio para olhar para o business e como que a gente consegue, o business agility, o sonho e tal, pronto, como que a gente consegue caminhar para isso. Só que é um caminho longo, digamos, principalmente assim, as empresas que já estão estabelecidas, né, empresas que já têm alguma história, elas estão ali por algum motivo e a gente precisa respeitar essas histórias. Então, Boa. o andamento de um processo de desenvolvimento dentro de uma empresa que já tem a sua história, ele leva um determinado tempo. Então, acho que a gente ainda não tem cabelo branco suficiente em termos de agilidade para dizer que eu já vi alguma coisa ser finalizada, tipo, beleza, isso aqui tá show, tá super ágil, vou para o próximo. Fiquei Infelizmente. fiquei curioso, tu disse que, eh, já fechou capítulos. Tu lembra de alguma coisa assim? Pergunta de pegadinha, né. Mas é assim, tu lembra assim: "Não, fechei um capítulo", acho que falou até por áreas. Talvez Uhum. numa área específica tu gerou fomentou ali um trabalho, umas coisas baseadas nos valores ágeis e falou: "Pô, acho que aqui agora dá para ir para outro lugar, porque aqui vai demorar um pouquinho ainda para". Uhum. Algum exemplo Tem, disso? tem assim, teve um capítulo que eu fechei num cliente quando eu era consultora, é, que foi bem importante para mim, assim, foi muito estressante, mas foi Aham, muito importante, que o desafio que eu estava ali era, existia um produto digital em que as pessoas que cuidavam daquele produto não viam ele como um produto, era projeto, era literalmente cada um num andar. Então tá. tinha do dia para a noite, tem PO, agora você é PO, agora você Eita, é Scrum Master, não, você agora continua sendo GP porque não deu certo, contrata uma consultoria e bota um Scrum Master ali, e QA de um lado, desenvolvedor cada um num departamento, e tinha aquele produto digital que era, na altura, representava, acho que era 70% da receita dessa, é uma grande telecom, e, e aí eu estava nesse contexto, cheguei lá para ser Agile Coach Sombra, e aí passado um tempo, foi a minha primeira vez que eu ia ter o cargo de agilidade, né? legal. Eu entrei não tendo o cargo, mas eu ganhei o cargo, essa experiência era para ver se eu ia mesmo ou não. Isso 1900 mentira, mentira, vai. Segue, segue. Ah, E aí, passado um tempo, a gente conseguiu. Eu consegui juntar a galera. Primeiro, quando eu cheguei, já tinha uma parte da galera que estava trabalhando junto. Depois a gente conseguiu juntar um pouco mais. Eu vou falar gente não como jogador de futebol, tá? Eu vou falar gente porque não fui só eu que estava ali, realmente sim, claro, era claro. uma equipe. Tu Então, juntou os andares, digamos assim? juntei os andares, a gente tinha uma Opa, top. sala, a gente tinha uma sala. Só que era aquela coisa assim, né? A gente tinha aquela sala, mas o mundo ao redor da sala ele continuava o mesmo.
Sim. Então, a gente conseguiu agilizar muita coisa do que era dentro daquela competência. Então, em termos de produto, as pessoas que trabalhavam para aquele produto, desde as pessoas de qualidade, desenvolvimento, gerente de projeto, Scrum Master, PO, PM, as pessoas começaram a falar a mesma língua. Legal. Naquele lugar ali, eu vi isso acontecer com esses olhos. Gente, é possível, acreditem. A gente fazendo priorização, fatiamento, descoberta de novas features para aquele produto, todo mundo junto, sabe? Aí, quando chegava para a parte de produção, era a parte que deixava a gente triste, porque no fim eu tinha que ir para uma esteira, e aquela esteira dependia da data, do não sei o que, não sei o que. Pronto, mas eu saí dali com essa sensação de todo mundo já sabe o que está fazendo, as pessoas já se falam, já se conhecem, a gente sabe priorizar, a gente sabe fatiar, a gente sabe entregar. Em termos de bug, na época, eu já não vou me lembrar o número, mas a gente reduziu, sei lá, 50% da quantidade de bugs em produção que a gente tinha, só porque o QA passou a sentar do lado das pessoas, e aí qualidade Famosa deixou de ser... comunicação, né? Porra, a qualidade deixou de ser só a responsabilidade dele no fim, ele passou a criar cenários de teste no início, junto com a PO. Que top, que sonho, hein? Pô, que sonho, né, cara? E na altura eu achava que eu estava vivendo um pesadelo, né? Isso é bem importante de frisar, porque eu ficava assim, meu Deus, como assim essas pessoas não conversam? Anos depois, tu sente Anos saudade, depois. E eram pessoas muito incríveis, assim. Eu lembro quando eu saí de lá, tinha ensinado um pouquinho de facilitação. Eu gosto de contar essa história também, porque tem um apelo emocional, assim, porque eu criei muitos laços ali naquela altura. E eu lembro no dia que eu saí, que eu disse que eu ia embora e tal, eu ia para outro cliente. Eles fizeram uma sessão de facilitação comigo, então eles tinham facilitadores rotativos para se despedir de Que mim, melhor fizeram várias homenagem para um Agile atividades. Coach, né? Porra, Cara, não cara, dá foi muito bolo, não bonito, dá foi refrigerante, muito, faz uma facilitação foi muito fatiada. bonito. Que Foi muito maneiro isso, bonito. que E ideia. no fim eu levei para casa. Eu ainda não consegui trazer para Portugal, porque eu tinha muita coisa para trazer para Portugal, eu tive que priorizar coisas, mas está lá na minha caixinha, na minha próxima caixinha para trazer para cá. Eles me deram um potinho com post-its de cor diferente, dizendo motivos pelos quais eu não devia esquecer deles, motivo pelos quais eles não iam esquecer de mim e pelas coisas que eles eram gratos. E aí, porra, isso daí para mim, acho que é dos maiores troféus que eu tenho em relação à minha profissão, é esse potinho, assim. Acho que na altura eles nem faziam ideia que esse potinho ia significar tanto, mas Que top, pô. até hoje está no meu coração. Pô. Você existe mesmo? Pô, caraca. Existe, cara, não é um unicórnio, eu tive lá. Você teve lá, né? Boa. Teve uma outra coisa legal também, Digão, Aham. que só para citar fora de desenvolvimento e dizer que também existe, né? Eu tive, na minha última experiência, contato bastante com a área de RH. E, pô, assim, eu não sinto que eu fechei o capítulo, porque foi muito pouco tempo, Aham. mas deu para entregar valor, sabe? Deu para entregar um capítulo de valor para aquele Sim. pessoal. Eu estava focada em RH, então eu, no início, estava bem focada no pessoal de Talent Acquisition. Olha, eu tô super saudosa. Agora eu tô meio uma velha aqui, ó, saudosa, pensando nas coisas boas. Mas foi muito O bom porque processo deles de aquisição, os como é que é? processos de recrutamento de pessoas, Recrutamento, tá. de seleção, Tu teve como um... consultora também? Não, aí eu já Já estava estava lá na empresa fazendo mesmo. parte mesmo da equipa e Acho que eu posso falar, é da Dafit. Esse eu acho que eu pronto. não... Você não tinha contrato de confidencialidade, então você pode Aham. Legal. Eu estava na Dafit com o time de People Team deles, e dentro de People Team, Talent Acquisition foi com quem eu passei mais tempo, e a gente começou a fazer qual era o fluxo de trabalho deles, os tipos de demanda que vinham. A gente mudou a comunicação com os gestores que pediam as vagas. Então, colocamos gestores junto com a pessoa, com a business partner, para entender quais eram os requisitos e dar transparência para eles sobre qual era o processo, para o pessoal de talent entender quais eram os prazos. Então, olhar para o histórico, analisar a métrica e dizer, olha, a gente normalmente entrega uma vaga assim em tanto tempo. Não era uma coisa meio Que top, chutada e top. nem Pô.
a gente estava começando esse trabalho, e no fim também a gente fez um trabalho com todo o RH, a ponto da gente fechar o RH. A gente fechou o RH, acho que era a cada 15 dias a gente fazia um encontro para melhoria contínua do RH. Que lindo, E aí a gente rapaz! a gente brinca que a gente deixava a lojinha com os aprendizes na parte da tarde, que aí o RH todo parava, Aham. e foi muito maneiro, assim, foi, para mim, apesar de não ter concluído totalmente esse capítulo, é uma história de sucesso para mim, assim, um troféuzinho desses que existe, gente, dá para chegar lá. Boa. Eu ia Leva um tempinho. perguntar, eu ia perguntar dessa relação agilidade, e aí, quase que exclusiva de desenvolvimento. O que tu achava de agilidade fora, desenvolvimento? Já não preciso nem falar mais, tu já deu um case, inclusive, já deu dicas aí Cara, pra é galera que quer bonitão, é começar. bonitão. É bonito, né? Nesse trabalho maior, assim, do RH, a gente começou com pensamento Lean mesmo, não era nem... A gente estava falando de Kanban, não estava falando Aham. de nada, era pensamento Lean, a gente olhar para Reduzir as desperdício. áreas, a gente ver onde estavam os retrabalhos, onde a gente Sim. tinha desperdício, onde é que estava gargalo, a gente começou a olhar Gargalo, para boa. isso, assim, sabe? E trocar informação, por exemplo, tinha uma área lá que era, eu não lembro exatamente o nome, mas é uma área mais de operação de RH, então que processa a folha de pagamento, essas coisas, Sim. que muitas vezes era olhada como gargalo, as pessoas não conseguiam ter empatia, vamos dizer assim, para entender que serviço era processado ali. E aí teve um dia que eu não vou me esquecer, a líder da área deu uma aula para todo mundo sobre por que precisava daquilo, os processos legais que aconteciam, por que demorava tanto tempo, até para instruir as business partners, por exemplo, para ter uma conversa com o colaborador e dizer o que estava se passando e tal. Então, eram conversas muito difíceis. A gente usou o Linha 3 para identificar quais eram os problemas que as pessoas estavam sentindo, e a gente dividiu em grupos multidisciplinares para entender quais eram os problemas, como a gente ia resolver, enfim, é bonito. Se deixar, eu vou ficar Pra falando. tirar não, pra tirar também aqueles estigmas, tipo: "Não, aquela galera ali é lerda, não, não, nem pede nada pra eles e tal". E aí, às vezes, Burocrático. oi? Era Burocrático, burocrático. pronto. É devagar, é burocrático, e aí vai a pessoa da área, explica, né, o porquê, aí a galera: "Ah, então é por isso, né", nem por causa deles, às vezes é questão legal, é E questão, né, era de bom porque diminuía, e a intenção era diminuir também as requisições para que essa área tirasse dúvidas em relação a esse tema legal, por exemplo. E aí, ah, quando boa. foi dada essa aula, as próprias business partners resolviam, não precisava chegar aquela requisição mais, sabe? Menos para o gargalo, menos para ser Menos gargalo, né, gargalo. diminui. Boa, boa. É top. Então existe agilidade fora de desenvolvimento. Tô vendo aí, é ver para crer. Existe, existe. Ai, mas, pô, não consigo, como é que eu não vou fugir das perguntas, cara? Mas modéstia à parte, acho que são perguntas boas. Ou eu Continuam acho relevantes. ou eu acho boas, né, tipo, ninguém acha boa, só eu, por isso que eu pergunto. Mas tem gente Mas se inscrevendo, se vou te alguém dar esse tá voto aí, perguntando Rodrigo. aí. Eh, eu sempre faço uma pergunta com relação à aprendizagem. Agora, assim, mais do que há 2 anos e meio atrás, tô entendendo cada vez mais o valor de aprendizagem, no que tudo que a gente tem que aprender, o tempo todo a gente aprende e tal, experimentação e tudo mais. Mas eu fazia uma pergunta, e vou perguntar para você, hipoteticamente você tem um filho e você tá vendo ele indo em direção ao fogão da casa. E aí o fogão tá lá com aquela, na verdade tem um fogão e tem o forno, ele tá indo em direção ao forno. E você tá vendo que ele vai meter a mão no forno, e o forno tá ligado, tá ali com alguma coisinha, um bolo, alguma coisa preparando. E você já falou várias vezes para ele para não meter a mão nesse forno. Eh, você, o teu processo aí de ensino, a gente como agile coach o tempo todo tentando passar, né, transmitir conhecimento e de alguma forma o ensino. Você acha que, ah, deixar queimar, vamos dizer assim, hipoteticamente, as pessoas aprendem mais do que você aprendem mais rápido, aprendem e guardam, ou você é daquelas que: "Não, deixa eu ensinar aqui mais uma vez, eu acho que não foi tanto entendimento, eu não consegui passar tão bem assim, deixa eu explicar de novo e tal"? Como é que você vê isso? Só de pensar na criança indo enfiar a mão no forno, eu já estava desesperada. Eu não tenho filho, né, mas acho que se eu tivesse, eu ia tentar ao máximo para
para que a minha criança não se queimasse. Então, é, trazendo para a realidade, eu acho que eu fiz isso várias vezes, de tentar não deixar as pessoas que eu, sei lá, pessoas que eu estava mentorando ou coaches, de não deixarem se queimar. Uhum. Porém, tem vezes que a gente precisa, não vou dizer se queimar, mas precisa Se colocar o pé no expor mais um pouco? chão e se expor. Então, eu Aham. acho que a exposição ela faz muito parte do amadurecimento. Só que eu acho que a exposição ela precisa ser acordada. Então, quem vai se expor precisa saber que está indo se expor. Eu acho que foi uma coisa que eu, olhando para a minha história, eu sentia falta. Muitas vezes eu era exposta sem saber que eu estava sendo exposta. E Aham. aí, às vezes, eu errava. Só que eu errava em coisas que muitas vezes iam me prejudicar. Só que ninguém tinha acordado comigo do tipo, olha, você vai se expor, boa sorte. Ou você vai se expor, mas eu tô aqui na tua retaguarda. E é uma Aham. coisa que eu costumo fazer com quem eu tô mentorando vai lá, mas eu tô aqui. E dependendo do que for, eu até vou junto, só que eu fico calada. E aí intervenho se precisar. Então, eu acho que para o processo de amadurecimento e exposição ajuda muito a aumentar a maturidade, o entendimento real daquilo, né, na prática mesmo. Porém, se puder fazer isso de maneira combinada e supervisionada, eu acho que a chance dos dois aprenderem, quem está ensinando, aprender como ensinar e perceber que aquilo que está sendo ensinado às vezes não foi ensinado da melhor forma, enfim, aprender mesmo como mentor, como coach, como Uhum. coach, como professor, a passar conhecimento. E para quem está indo, para quem está aprendendo também, aprender na prática e até poder dar feedback sobre como você sentiu. Então, eu acho que essa troca é bem importante, principalmente no início. Boa. Tu praticamente falou o que a maioria fala, sem falar a palavrinha-chave que é risco. Mas tu embutiu tudo que tu falou no risco, é acordar com a pessoa, né, que será exposta ali de alguma forma, né. Tem um exemplo recente, digamos, de um aprendizado meu sobre isso, que foi, eu acordei com a pessoa, olha, você vai facilitar uma sessão com uma malta que é de patente mais alta, Sim. tem risco envolvido, mas é um risco baixo, assim, para o conteúdo que a gente vai discutir, Tá. mas é uma coisa que a pessoa queria aprender, que eu queria que alguém aprendesse e que a gente tinha esse espaço. Então, ok, vai lá, mas eu tô aqui, fui junto. Depois, o feedback sobre a sessão nem foi tão boa. Assim, na verdade, não foi tão boa, não foi boa. Aham. E aí a pessoa que me deu feedback não foi deu feedback para mim, porque eu estava fazendo mentoria com essa pessoa. Entendi. E a pessoa que teve lá, que era a minha mentora, a pessoa com quem eu estava mentorando, me devolveu o feedback, tipo, acho que não era o melhor cenário para eu estar. Entendi. Né? Não, talvez não fosse a melhor sessão, não conhecia as pessoas, acho que eu acabei prejudicando o resultado final daquela sessão. Então foi um aprendizado para mim também, sobre Boa. gestão de risco, tipo, deveria não, mas eu poderia, né, como tendo um pouco mais de experiência, entendido que aquele não era o melhor cenário. Então, para quem é o mentor, para quem é a pessoa que está fazendo o coaching ou ensinando, gestão de risco é bem importante, sim. Top, top. Mas assim, Mas errar faz parte, tá? é isso que eu ia falar, Parte. o importante é aprender com a falha, assim, não necessariamente foi uma falha, né, é um aprendizado, às vezes era um time, e às vezes por um detalhe que a sessão não foi tão boa, às vezes era uma pessoa ou mais pessoas, sei lá, vários fatores aí, mas o importante é aprender que você e a pessoa que você mentorou, de alguma forma, aprendam ali sobre esse momento e se forem fazer, às vezes não era nem para fazer, não é nem para não fazer mais, não, nesse cenário a gente não faz mais, não, fazer de uma outra forma, né. É isso, é É isso, isso, é. é isso. Acho que a gente só ia saber se ia dar certo se a gente experimentasse também. Então, Isso aí. eu sou do tipo de pessoa que gosto de me arriscar, mas depende da pessoa. Também depende da pessoa que eu estou mentorando, depende de risco da pessoa, né? Não pode ser Isso aí. eu só empurrando, vai lá, É, né? boa, É injusto, a gente tem que encontrar o que é saudável para as duas pessoas. boa, boa. Meu Deus, 50 minutos já. Ai, eu tinha combinado aqui, vou abrir aqui, eu tinha combinado com a Ju que dessa vez a gente ia tentar fazer os vídeos mais rápidos e tal, e eu na minha cabeça eu não falei pra você não, eu falei assim: "Pô, 30 minutos, cara,
dá e sobra. Temos 50 e aqui ainda temos mas acho que eu vou fechar aqui, pra não ficar também o vídeo muito longo e, cara, eu vou trocar mais ideia contigo, Ju, vou te chamar mais vezes aqui pra gente debater. Eu acho que eu vou montar tô pensando, Show. assim, numa ideia de fazer uma mesa redonda, sabe, com mais gente, pra ir Top. trocar ideia, fazer um link off, algumas coisas aí, na cabeça. Se tiver também ideia, pode falar. Eh, uma pergunta que eu fazia também, não fugir das perguntas do passado, cara, mas, assim, essa pergunta é boa, essa pergunta não nas outras eu não sei não, mas essa é Essa eu boa. tenho certeza. Ai, Porque meu essa Deus. porque essa eu não tenho resposta ainda. Esse que eu falei assim: "Ah, vou perguntar para saber pra eu como é que eu vou atuar nesse, né, nesse meu início aqui em 2018". E aí passados 2 anos e meio eu ainda não sei o que que então me ajuda aí. Eu perguntava pra Malta o seguinte, Jô, o Agile Coach, ele é protagonista? Tipo, ele tem que estar lá na entrega de alguma coisa, ele tem que estar, por exemplo, o normal, né, ele ter vamos dizer, ele foi designado para uma equipa, sei lá, no RH que você ajudou lá da Fit, na People Team lá, que você começou um trabalho ali e conseguiu fazer uma entrega de valor. Você necessariamente, se aquela entrega de valor for, compartilhada com a empresa, algo do tipo, se faz necessário que o Agile Coach apareça ali, ou ele só é um meio para que as pessoas, eh que estão ali realmente, talvez no chão de fábrica, fazendo as coisas, apareçam e depois colham os frutos. Não sei se entendi, não sei se, fiz bem, se ficou clara a Acho que pergunta, mas a gente é protagonista ou não? E se não somos, deveríamos ser mais? A gente tem uma síndrome, sei lá, tem uma síndrome com o nome desse cachorro não. Sei lá, uma síndrome da pessoa que: "Não, não, a gente não pode aparecer não. A gente só faz sim. acontecer", mas na hora que vai levantar o troféu, tem muitos técnicos de futebol que são assim. Na hora que o time ganha o campeonato, ele desce direto pro vestiário e Sai. acabou. Porque ele diz: "Ah, pronto, agora melhorei minha pergunta". A gente é esse técnico de futebol que desce o vestiário quando vai levantar um troféu ou não? E não responde depende. Depende não é a resposta. Tô brincando. Vou Vai pular a lá. pergunta. Cara, acho que a gente pode ser as 2 coisas, então, não vou falar depende, vou falar acho que a gente pode ser as 2 Eu coisas. esqueci de tirar as 2 coisas também. Cara, já o coach sempre dá uma volta, cara. Porraço. Assim, eu já vou falar por mim, eu já fiz as 2 coisas. Já teve situação em que a pessoa que estava lá no chão de fábrica pegou na minha mão e falou assim: "Cara, você é muito importante para isso que aconteceu, eu quero que você esteja do meu lado". E ok, eu não vou sair, eu acho que eu também faço parte do processo, tá tudo certo. Mas no fim, quem escolheu o sim de fazer aquela mudança é quem não sou eu. Eu só estou ali tentando, né? Estou ali aberta e disposta. Agora, quem deu o sim para fazer um trabalho é a outra pessoa. Então, eu acho que a outra, que se eu pudesse escolher, eu dava o troféu para outra pessoa levantar. Mas eu não me eximiria de estar ali na festa da comemoração, não, que eu adoro uma festa. Ok. E adoro comemorar, então eu estaria do lado. Acho que eu sempre estive do lado. Eu nunca fui embora para o vestiário, pronto. Usando essa Aham. analogia, eu Boa, nunca fui boa. embora para o vestiário, não. Mas pronto, não sei se é porque é importante para mim ver a festa e fazer parte dela, mas eu acho que eu não me lembro de ter ido embora para o vestiário, não. Ó, tá me voltando o espírito do Pororoca Ágil, que era quando eu fazia uma pergunta, e aí: "Não, vamos finalizar aqui a última", vinha outra pergunta, e agora essa não É é por con isso que é o pororoca que nunca que vai vindo uma onda, outra onda? É o quê? não, não é por isso não, mas pode ser, hein. Pode ser, né. O encontro não, eu falei É o assim, era o encontro, não é? encontro, sei lá, eu não lembro o que é Pororoca Ágil. Mas pronto, acontecia isso de eu estar respondendo, na tua resposta já me veio uma outra pergunta que é: não s pelo que tu falou, não somos tomadores de decisão, né. A gente não toma decisão, fala assim: "Ó, vai ser assim, vai ser assado". Mas não deveríamos ser em algum momento? A gente chega para falar de métricas com uma equipa, por exemplo, que está imatura em métricas. Não era mais fácil que a gente falasse: "Cara, faz assim, faz desse jeito aqui, ó, tenho essa reunião aqui a cada 15 dias para rever as políticas de vocês, trabalhem em melhoria contínua uma vez no mês". Não, mas a gente não, 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 eu tô mandando. Não, né, claro, tirando esse termo, né, eu sei que você não vai gostar disso, tá mandando. Mas, se a gente tivesse mais poder de decisão de acho que é poder de mandar quase que é, mas assim,
mandar de uma boa maneira, não sei se tem mandar de boa maneira, mas pronto, Acho toma a que boca tem, é no tua. sentido de direcionar, talvez. Tomar decisão para direcionar. Já teve alguns casos que eu tive que fazer isso. De direcionar a galera e falar assim, pessoal, a gente vai ter que ir por esse caminho. Vamos experimentar esse caminho aqui? Não a gente vai ter. Não é muito do meu perfil falar isso, mas vamos experimentar esse caminho? Ah, não, mas eu acho que outro caminho, e eu ir na base do argumento, Aham. convencendo de que aquele outro caminho é o melhor caminho para a gente experimentar, não tendo certeza, nem sempre tendo certeza que aquele é o melhor caminho, mas por experiência achando que aquele é o melhor caminho, influenciando as pessoas para a gente ir para aquele caminho. Então, de mandar, não me recordo de ter feito isso, mas de influenciar para a gente ir para um caminho e tomar. Porque o sim, né, no fim, de novo, se eu disser, olha, a gente vai por esse caminho, eu já aprendi que quando a gente toma uma decisão, tem várias pessoas envolvidas naquela decisão, e uma pessoa toma aquela decisão e as outras são contra, a chance daquilo dar certo é muito baixa. É verdade. Então, tipo, não faz sentido eu tomar essa decisão e dizer assim, olha, a gente vai por esse caminho, na minha visão, na minha experiência. Então, eu acho que influenciar para a gente experimentar um caminho, já fiz algumas vezes, recomendo quando a gente tem um curto tempo para atingir um resultado, ou quando a gente está com baixa coesão, então a gente tem muitas ideias e a gente precisa só escolher um caminho para começar, então acontece. Já aconteceu e eu já tive que tomar assim, não tomar a decisão sozinha, mas direcionar. Sem Eu impor, acho que né, faz mas parte. quase que induzir, né, vamos digamos assim, né, pela tua experiência, por Influenciar, argumentos, acho que né, acontece. influenciar isso, boa, Uhum. influenciar. É isso, 54 minutos, mas eu acho que ainda tem ali um iniciozinho que vai dar para cortar os minutos. Não conseguimos fazer em 30 e nem conseguimos conversar tudo que a gente queria. Eu tenho certeza que eu tinha mais coisa para te perguntar, mas vou garantir que te chamo de novo aqui para conversar. Agradeço Da a tua próxima, quem presença. sabe eu vou visitar esse estúdio maravilhoso aí. Opa! Pô, que isso! Aí sim, é. Não pode falar o nome do lugar não, que senão os haters Vão aparecer fãs na porta, vai "Ô, tá ser doido. acampamento, tipo, Ei, Rodrigo, eu para ir quero para o entrar show no do Justin estúdio Bieber. que a Juliana falou", mas é É. isso. Agradeço, viu, brigadão mesmo, acho que essa volta agora do Pororoca Ágil aí para dar mais uma opção aí de conteúdo, né, um pouquinho diferente, sem quase que nenhuma experiência minha de entrevistar as pessoas, então assim, acho que dá um tchan diferente aí para o negócio, fazendo umas perguntas meio malucas. Na verdade eu não consegui fugir de quase nenhuma pergunta que eu fazia, então acho que o programa vai ser, tipo, fazer as mesmas perguntas sempre daqui a 10 anos. E aí, quem é o Agile Coach é protagonista? O Agile Coach já acabou, né, a profissão já acabou. Ai, ai, mas é isso, Gil, agradeço, tá? Valeu, valeu. Valeu pelo convite, valeu pela conversa. Espero que ajude aí alguém. Se ajudar alguém, já tá bom, né? Se gerar uma Já conversa me boa. ajudou. É isso, já me ajudou. O primeiro, acho que ajudado dessa conversa toda sou sempre eu. Sou meio egoísta. E depois eu publico e falo: "Ó, se ajudar vocês aí, beleza". Mas me Que bom. ajudou já. Não, mas agradeço as perguntas, Valeu. assim, mesmo lá que eu fiz em 2018, acho que ainda pra hoje valem e muito fixe. Obrigado. Valeu, Digão. Tamo junto, até a próxima. Beijo. Valeu, Valeu, galera. rapaziada, abraços.